Segundo o programa federal Brasil Sem Homofobia, tamanho preconceito está representado nas estatísticas policiais. A cada 3 dias de 2008, foi cometido um crime contra a orientação sexual de alguém no país. Em instituições públicas, e principalmente na polícia, a intolerância é grande, assim como no Exército. Um exemplo da intolerância por parte da corporação foi a prisão do sargento Laci Marinho de Araújo em 2008. O fato ocorreu depois que ele assumiu ser homossexual durante um programa de televisão. Quem assistia a performance noturna de Eron no show Eu Queria Ser Cássia Eller não imaginava que durante o dia ele usava outro uniforme. Eron é o sargento do Exército Laci Marinho de Araújo. A opção artística trouxe problemas para o sargento. Ele se diz perseguido pelos militares superiores por preconceito contra o homossexualismo. Para eles, ser artista é ser homossexual. E eles têm horror ao homossexual. É tentar te desqualificar como ser humano. Eu acho que a palavra é essa. Desqualificar como ser humano. O Código Penal Militar não tem lei específica que proíba a homossexualidade entre os oficiais. O artigo 235 proíbe que o militar pratique atos libidinosos, homossexuais ou não, dentro do quartel. E este artigo é usado como brecha para punir os oficiais, segundo o ex-sargento Fernando de Alcântara Figueiredo, que protagonizou o primeiro caso público de homossexualidade nas Forças Armadas Brasileiras, depois de assumir seu relacionamento com o companheiro e ex-sargento Laci de Araújo. Tudo começou com uma denúncia minha de fraudes em licitação pública. Eu era gerente de um sistema de saúde e durante o meu trabalho eu verifiquei que existia um sistema de corrupção interna para beneficiar pessoas da administração militar e pessoas ligadas à administração militar. E com o passar do tempo, essas pessoas foram atrás da minha vida pessoal para tentar me desacreditar. E a única forma de fazer isso foi trazer a público a questão da minha homoafetividade. Todas as pessoas são iguais perante a lei, independente de raça, cor, religião e orientação sexual. Isso quer dizer o seguinte, que não pode haver discriminação por orientação sexual. O problema não é a discriminação ou não de orientação que o senhor fala, a questão é verificar se os casos concretos se aplicam ou não às regras disciplinares do Exército. Isso teve uma grande repercussão na imprensa internacional, inclusive, e fomos convidados para um programa de televisão. Esse programa de televisão expôs nosso caso aproximadamente 40 minutos no ar e logo em seguida, antes que se findasse o programa, fomos presos num processo jamais visto, porque mesmo na época da ditadura, nenhuma autoridade policial havia invadido uma emissora de TV, e isso aconteceu conosco. A Constituição diz com clareza que um órgão de governo não pode haver discriminação de qualquer natureza. Autoridades ligadas ao Ministério Público Militar e à Justiça Militar reverteram o processo e recentemente fui condenado a 8 meses de prisão em razão de ter denunciado que uma pessoa foi torturada. O Laci foi condenado a 1 ano, 3 meses e 15 dias, porque a Justiça Militar da União entendeu que não houve tortura e o que houve foi uma tentativa de desqualificar ou desacreditar as Forças Armadas perante a opinião pública. Eu não vejo que é compatível o indivíduo assim com o trabalho nas Forças Armadas. A tropa fatalmente não vai obedecer. Existem homossexuais nas Forças Armadas com comando, nas melhores empresas privadas, em posto de comando. Se o Brasil tivesse em condições de guerra e se o meu sangue fosse derramado durante uma situação dessa, ele seria tão valioso quanto de qualquer outro brasileiro. Então é por isso que eu não entendo esse tipo de comportamento. A defesa do sargento foi considerada insuficiente pelos militares. Nesses momentos que se expressam a homofobia estatal. Quando em situações semelhantes você poderia aplicar uma sanção mais leve e aplica-se uma sanção mais grave. É muito sutil esse tipo de manifestação, mas no caso dos 2 sargentos isso fica bastante evidente. Como foi pedir baixa do Exército depois de servi-lo?
foi difícil. Foi a parte mais difícil para mim. Foi justamente você ser tratado como se não fosse um ser humano, porque você era excelente profissional durante tanto tempo e de uma hora para outra você é marginalizado. E isso foi muito duro. No caso desses dois militares, que um deles acabou morrendo, é o fruto dessa questão da homofobia, dessa questão das pessoas esconderem a sua orientação, delas não terem vergonha ou não quererem pagar aquele preço daquela situação vexatória a que eles são submetidos. Embora muita coisa errada aconteceu durante o processo na Justiça Militar, eu acredito na justiça e eu acredito que o nosso caso vai servir para que a gente lute por uma coisa muito maior, que é a extinção da Justiça Militar da União, para que todos sejam tratados de forma igualitária, como reza a nossa Constituição.